Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão felizes? Tem expectativa pelo que Deus vai fazer nessa semana? Eu tenho expectativa pelo que Ele quer começar hoje. E eu sei que Ele tem propósitos a cumprir aqui. Deixa eu partilhar algo com você, porque eu tenho alguns amigos pastores e a gente às vezes conversa. E esses dias, conversando com um amigo, ele falou assim: rapaz, sabia que às vezes eu gosto de pregar em outra igreja? Porque não sei, na nossa igreja o povo às vezes é meio assim, daí na outra igreja o povo recebe melhor. E eu falei, cara, eu sou completamente o contrário. Eu gosto de pregar na minha igreja, que eu conheço o povo, eu olho os rostinhos e eu sei. E agora eu estou em Blumenau, mas a sensação que eu tenho aqui, ainda assim, eu estou pregando na igreja que eu participo, que eu frequento. Porque é tanto abraço, tanto calor, tanto amor, então eu me sinto em casa aqui. Eu amo esse povo, eu amo essa cidade, e é engraçado porque assim, a cidade é muito boa, a gente morou aqui 5 anos, a cidade tem o seu valor, mas eu amo essa cidade por causa desse povo aqui, é por isso que eu amo essa cidade, é porque quando a gente volta para cá e olha nos olhos e recebe amor, cada abraço, é isso que me marcou o coração aqui. Então, voltamos para Blumenau, quem não conhece, Blumenau é aqui pertinho, Santa Catarina, conhecida às vezes como terra de uma festa, mas nós não cremos que vai ser esse daí, o futuro não é esse, né? O passado era isso, terra da Oktoberfest, o futuro nós cremos que é terra do avivamento, terra do povo de Deus, uma cidade abençoada, cheia de Deus, e nós estamos lá para ver isso acontecer, eu creio nisso. Então quando você estiver lá visitando, não deixe de passar lá num culto, dar um abraço na gente, experimentar um pouquinho do que Deus está fazendo lá, amém? Você está com a sua Bíblia aí? Então, nós vamos ler 2 textos, e eu queria pedir que você abrisse o primeiro deles, acho que vai ter aqui no slide, os meninos vão colocar o slide aí, e daí vai facilitar, mas eu queria que você lesse comigo, Mateus, o verso 28, está ali, vamos primeiro no Mateus 22, está aqui, e tem uma pergunta, um texto onde um homem faz uma pergunta para Jesus, e ele diz: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Outra versão vai dizer de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Ele vai mudar um pouquinho. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando a gente conhece um pouquinho das Escrituras, nós conseguimos chamar esse texto que a gente acabou de ler aqui como o grande mandamento. Toda a lei se resume nisso daqui. Então, tem os 10 mandamentos, tem um monte de mandamento lá no Antigo Testamento, mas se nós pudermos dizer qual é o grande mandamento, está aqui: amarás a Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu queria ler mais um versículo com você, na realidade nós vamos ler 2, porque a gente vai ler em Marcos e em Mateus. Pode passar ali o próximo. Marcos 16, o 15 e 16 já diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você lembra desse texto aí? E ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas esse mesmo texto também tem em Mateus, e ele está com uma versão um pouquinho maior. Vamos ver lá o próximo slide. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse texto tem um outro nome, ele não é um mandamento, mas ele não está como grande mandamento, ele é um mandamento, mas é chamado como a grande comissão. Então nós lemos o grande mandamento e a grande comissão. E eu queria falar hoje com você de uma maneira simples, mas eu creio que Deus está nos chamando para cada vez mais viver uma vida com propósito. É um anseio do nosso coração, saber que os nossos dias estão sendo gastos e está valendo a pena. Eu não estou desperdiçando meu tempo, minha vida, eu não estou jogando ela fora. Eu quero viver e eu quero saber que está valendo a pena. Eu quero chegar no fim dos dias e saber que a minha vida valeu a pena viver. Tem alguém que tem esse desejo no coração? Glória a Deus. Então o Senhor tem algo para falar aqui para você hoje. Sabe, a gente pensa um pouquinho diferente do mundão aí fora, porque
muitas vezes num ímpeto de tentar satisfazer o coração, as pessoas tentam gastar os seus dias tentando comprar um carro melhor, e então aquele carro vem, mas ele não supre o coração. Então eu preciso de um carro que é melhor que esse. E fica nesse looping eterno, mas ele não supre. Porque muitas vezes a gente tenta suprir o desejo com algo que não supre. É uma ilusão. Ele durante um momento dá um êxtase ali, né? Uma sensação boa, um cheiro de carro novo, uma tecnologia nova, que bacana. Mas daqui a pouco isso perdeu a graça. Tem pessoas que tentam preencher isso com uma casa melhor. Ou na rede social, a minha vida vai ter significado se eu for um influencer muito top, cheio de seguidores, então a minha vida vai valer a pena. Mas a gente percebe que isso não é o que supre. Eu poderia tentar citar inúmeros exemplos, viajar, ser importante, ganhar dinheiro. Eu digo para você, nada das coisas que eu falei aqui supre. Nada disso está errado, tá, irmãos? Não tem problema ter um carro melhor, uma casa melhor, poder ter uma oportunidade de tirar boas férias, viajar. Não tem problema ter muito seguidor na rede social, mas eu quero dizer algo para você, isso não supre. Isso não faz com que o nosso coração encontre sentido. Agora, quando eu volto para as Escrituras, eu começo a perceber que nas Escrituras eu encontro propósito para a minha vida. Nas Escrituras eu encontro sentido para a minha vida. E a gente teve uma série lá em Blumenau agora, nesse tempo, foi uma série sobre generosidade, e algo que marcou, uma frase que me marcou daquela série foi: o jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre dá certo. O jeito de Deus fazer as coisas, às vezes para nós, não viaja isso daí, não, é loucura. Mas se eu digo para você, confia que dá certo. O padrão de Deus dá certo. Por isso, nessa noite, quando nós lemos o grande mandamento e a grande comissão, eu quero junto com você extrair 5 coisas desses textos que vão nos ajudar a de alguma forma avaliar a nossa vida e vou fazer um desafio para você. Você está com o seu celular aí? Hoje você não vai ver o WhatsApp, você não vai ver notícia, o Brasil já foi eliminado da Copa, então não te preocupa, não vai ter notícia para você ver. Não estou falando isso para zombar de ninguém, também fiquei triste, também fiquei decepcionado. Mas eu queria que você pegasse o seu celular e abrisse aí no bloco de notas. E eu quero, junto com você, que você escreva Vivendo com Propósito. E a gente vai descobrir 5 indicadores. Então eu vou lançar um desafio para você, fica tranquilo. Só você vai ver esses indicadores, você não precisa mostrar isso para ninguém. Mas é uma forma da gente olhar para nós mesmos e tentar descobrir, nesse ponto, nesse indicador, como que eu estou? Vamos dar uma nota de 0 a 10. Então, à medida que eu estiver pregando, à medida que eu estiver ministrando, compartilhando, no final de cada ponto, vou dar um tempinho para você, vai lá, dá uma nota e vamos avançar. Por quê? Porque hoje nós vamos ativar algumas coisas, mas eu não acredito que a plenitude está aqui hoje. A plenitude está em nós vivermos o que Deus está propondo. Então, logo já vou colocar para você o primeiro, mas eu queria antes quebrar um mito aqui com você, porque eu percebo que, às vezes a gente, principalmente no começo da caminhada, mas às vezes até durante a caminhada, até aquele que já está mais tempo, a gente confunde às vezes algumas coisas, a gente pensa, se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu estou andando no propósito de Deus, se eu estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva, a gente carrega umas ideias erradas. Por exemplo, se isso tudo está acontecendo, eu não vou ter problema na minha vida, tudo vai dar certo. E aí? Verdade ou mentira? É uma mentira. Então eu quero, primeiro, quebra isso. Não significa que se nós estamos no centro, não vai ter desafios, não vai ter problemas. Presta atenção, gigantes se levantam, mas Deus vai nos fazer derrubar gigantes. Os problemas se levantam e eles fazem até parte do processo, parte da jornada do propósito, mas eles só se levantam para cair. Então, desmistifica isso daí. Não. Se eu estou vivendo na vontade de Deus, não vou ter enfermidade na minha vida, nunca. Nunca vou ser atendido por nada disso. Querido, pode até chegar, mas confie em Deus, porque assim como vem, também vai. Porque Ele tem poder para transformar realidades. Amém? Você crê nisso? Outra coisa que eu acredito, que às vezes a gente se engana, vales e lutas, né? O deserto, como o crente gosta de chamar de deserto, momento difícil. Eu não vou passar por deserto. Vai sim, irmão, faz parte do processo. Confia, o Senhor está contigo. Outra coisa que eu acho que acontece, que a gente às vezes confunde, pensa, não, se eu estou no centro da vontade de Deus, na hora que eu vou orar, Ele já vai responder do meu jeito, como eu quero.
E aí, certo ou errado? Não é assim que funciona. Às vezes a gente tem que perseverar em oração. Foi muito engraçado, a gente fez um propósito de oração lá em Blumenau, antes das eleições, e nós fizemos 21 dias de oração, e foi muito engraçado, porque eu comecei aquele propósito pedindo: Deus, faz o que eu quero nessas eleições. E foi muito, para mim, assim, foi muito palpável. Por quê? Nós íamos orar todos os dias lá na igreja, e Deus, parece que cada vez que a gente ia orar, Ele não respondeu do jeito que eu queria, mas eu sentia cada dia o meu coração mudando, dizendo: confia, eu estou no controle. Então eu queria orar de um jeito, queria que Ele fizesse o que eu queria, mas enquanto nós orávamos, Deus foi mudando e disse: confia, eu estou no controle. Tu consegue confiar de que eu não perdi o controle? E no fim das contas, eu já não sabia mais se ia ser o que eu queria ou não, mas eu estava em paz porque eu sabia que Deus estava no controle. Por isso, não significa que Deus vai fazer do jeito que eu e você queremos, mas significa que Ele não perdeu o controle. Confia nele. Amém? Então, com base nisso, eu vou voltar ali no primeiro texto, aonde aquele homem pergunta e diz: Senhor, qual é o grande mandamento? O que é? E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Primeiro ponto que nós vamos falar, anota aí no teu celular, o primeiro pilar que a gente tem que analisar, um indicador, se chama adoração. Uma vida de adoração. Para vivermos uma vida com propósito, nós temos um aspecto, um pilar chamado adoração, e ele faz parte disso. Então, deixa eu falar algo com você. O que é adoração? Adoração é cantar louvores? Faz parte. Uma parcela. Mas eu posso adorar de outras formas. Quando eu volto para as Escrituras e eu tento olhar na Bíblia, como que era a adoração? No Antigo Testamento, quando a gente lê, foram adorar a Deus, eles iam oferecer sacrifício ao Senhor. Então eles iam oferecer um cordeiro, ou o que a lei pedia. Mas a palavra que eu quero que você fique aqui é sacrifício. Adoração está ligado a entregar algo. Mas quando eu vou para o Novo Testamento, a palavra é proskuneo, e ela fala de prostrar-se, dobrar-se. E eu gosto mais dessa última definição, render-se. Quando a gente está diante de uma guerra, e você vê um filme de guerra, quando uma nação, um povo ganhou do outro, uma nação tem que no final se render, e render-se eu reconheço que eu perdi essa guerra, vocês ganharam, vocês nos dominaram, a partir de agora nós somos servos ou escravos de vocês. Render-se para mim tem esse sentido, eu quero que você entenda: Senhor, nessa guerra, eu e você já ganhou, eu desisto de lutar porque eu vou perder, então já perdi minha vida, em vez de morrer fisicamente, eu decido me entregar completamente, eu sou teu servo, minha vida pertence a ti. A adoração está ligado a viver para Ele, completamente para Ele, totalmente para Ele. Por isso o texto diz: amar a Deus, olha aqui, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com toda a força. Com o coração, alma, sentimentos, com entendimento, intelecto e com força. Porque tem hora que eu não quero amar, mas ele está dizendo: na força vai amar. Faz o teu coração, faz a tua alma, faz o teu intelecto, faz essa carcaça dessa carne aí me amar, porque eu quero esse amor, é essa expressão, porque Ele nos ama assim, e Ele diz: me ame assim também. E aí, é fácil fazer esse negócio? Misericórdia, só com a graça dEle que a gente consegue. Mas eu quero trazer aqui para você um pouquinho disso, por quê? Porque amar a Deus exige da gente sacrifício constante, entrega constante, render-se, dobrar-se, porque às vezes eu não quero viver o que Deus está propondo para que eu viva, mas eu quero amá-lo com toda a força, coração, alma e entendimento. Então eu me rendo a isso, eu me dobro diante disso, e eu vou viver isso. Isso é viver uma vida de adoração. Por isso, eu quero dizer para você que eu acredito sim, que canções fazem parte. Agora preste atenção, a partir do momento que eu decido viver com toda a força, alma, entendimento, coração, até as canções são cantadas com mais entusiasmo. Até as canções. Tem um texto que o Senhor diz: olha, eu não gosto desse povo, porque eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Agora,
quando nós entendemos esse texto, e eu amo de todo o coração já está perto, então ele tem prazer até mesmo no louvor dos lábios. Nós devemos amar o Senhor dessa forma. Essa vida de adoração é um pilar para que nós estejamos vivendo uma vida com propósito. Presta atenção. Senhor, a minha vida está fazendo sentido? Uma vida de adoração é um dos pilares para que essa vida faça sentido. Agora, eu queria falar algo com você. Tem um autor chamado James Smith, ele tem a seguinte frase: nosso coração é moldado fundamentalmente por tudo que adoramos. Você é aquilo que você ama. Presta atenção nisso. Eu vou repetir. Acho que não tem um slide aqui, então eu vou repetir com calma. Nosso coração é moldado fundamentalmente por tudo que adoramos. Você é aquilo que você ama. Por isso, se eu amo futebol, eu amo o Brasil, a seleção brasileira, eu começo a me tornar aquilo. Mas é um Deus falso. Como nas Escrituras diz, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não cheira, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. É um Deus que vai me moldando dessa forma. Portanto, eu vou me tornando cego, surdo, mudo. Eu não tenho mais reação. Agora, quando eu adoro ao Deus vivo, eu passo a enxergar, a ouvir, a respirar, a falar da maneira que faz sentido, porque me torno igual a Ele. Você é a imagem e semelhança de Deus. Por isso, adore Ele e a tua vida faz sentido. Agora, tudo é adoração. Por isso, ser um marido melhor é adoração. Ser um funcionário excelente é adoração. Ser um pai, um amigo, um discípulo, um discipulador, um pastor, uma ovelha, o melhor que eu puder ser, é adoração. Porque tudo que eu faço é para a glória de Deus. Essa vida vale a pena viver. Para crescer nessa vida de adoração, vamos pegar algumas coisas práticas. Precisamos crescer na vida do secreto. Porque quanto mais eu gasto tempo com Deus, mais eu aprendo a amá-lo e mais eu aprendo a ouvi-lo e obedecê-lo. Então, aprender a contemplar o Senhor faz parte de crescer em adoração. Algo para nós virarmos a nossa vida. É semana da virada. Senhor, eu quero aprender a te contemplar mais, a te adorar em espírito e em verdade. Eu quero aprender, Senhor, a conhecer a tua palavra, porque é na palavra que ele se revela. E se eu quero obedecê-lo, eu preciso conhecer a palavra. Obediência é adoração. Agora, reconhecer o Senhor em tudo, não só dentro da igreja, não só no culto, não somente nessa reunião, mas quando a gente sai daqui e aonde a gente está vivendo, tudo é para a glória de Deus. Portanto, a gente não muda o falar, a gente não muda a forma de se portar. Não, quando eu estou na igreja, eu faço até uma cara de adoração. Quando eu estou lá fora, eu esqueci que eu sou da igreja. Não é isso, não é disso que o Senhor está falando. Mas é adorá-lo em todo o tempo, revelá-lo em todo o tempo. Porque a gente, em tudo que nós fazemos, tudo é adoração. E aí, será que a igreja tem ferramentas que podem nos ajudar a crescer na vida de adoração? Eu acredito que sim. Por isso eu quero dar uma dica para você. Em 2023, não perca uma vigília. Em 2023, não perca uma academia de oração. Porque nesses momentos nós aprendemos a contemplar o Senhor, a ouvir o Senhor, a adorar o Senhor. Eu acredito que o teu secreto tem resultado, você precisa estar lá. Mas às vezes você está com dificuldade de dar aquele impulso, de dar aquele voo inicial. Vem para esses ambientes, porque esses ambientes te arremessam para um lugar de adoração. E daí quando você volta lá para o secreto, você vai ver, Senhor, aquilo que eu experimentei lá, agora eu quero mais aqui, eu e tu aqui. Vamos lá, eu quero crescer nisso, porque eu quero aprender a te adorar. Aproveita aí, 30 segundos, dá uma nota para a tua vida de adoração. Pensa como você está. Nós estamos começando aqui. Vai no teu celular, anota aí de 1 a 10, de 0 a 10. Não acredito que ninguém está no 0, então de 1 a 10, vamos lá. Mas pensa em algo. Não fica triste com a nota que você deu agora. Pensa assim, Senhor, eu tenho perspectiva para crescer. E eu quero, esse é o caminho que eu vou trilhar. Quando você está dando sua nota, eu queria entrar num segundo ponto. Porque o grande mandamento começa com amar a Deus, mas ele vai para um segundo momento. Ele diz, servir. Ele fala, ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Portanto, eu quero que você saiba que o segundo pilar é serviço. Servir o próximo, amar o próximo é servir. Como assim, pastor? Não dá para amar só dizer assim, eu te amo? Casais, esposas, dá para o marido dizer só, eu te amo, isso basta? Eu te amo, meu amor. Enquanto você cozinha e lava a louça, eu vou ficar lá vendo o jogo no sofá. Peraí, não.
a atitude tem que fazer valer a pena com o que eu estou dizendo, né? Então, eu te amo, meu marido. Seu cachorro sem vergonha, safado, xinga um monte. Não está fazendo sentido. Então, o coração, a vida, tem que fazer sentido com aquilo. Tem atitude ligada. Tem um amor ligado. E aqui eu quero que você entenda algo. Deus nos criou para servir. Eu e você temos no nosso DNA servir. Ele nos fez assim. O homem caído não, mas o homem novo em Jesus sim. O homem caído não tem prazer nisso, ele quer fugir disso. Mas o homem nascido de novo em Jesus tem isso no DNA. Nós amamos servir. Nós amamos amar o próximo com atitudes. Jesus veio para nos servir. Filipenses 2 diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas assumindo uma forma de servo. Ele nos ensinou como fazer. Por isso que ele está com os discípulos e ele diz, olha, ele tira a capa, ele se dobra diante deles e ele lava os pés deles. E ele diz, assim como eu estou fazendo para vocês, agora eu quero que vocês façam. E ele diz, vocês serão felizes se praticarem isso. Portanto, eu quero que você, talvez uma analogia para fazer sentido para você aqui. Uma árvore, quando ela está plantada num solo, ela precisa de nutrientes certos para desenvolver. Por isso que a gente aduba a terra, é por isso que a gente se preocupa em enriquecer o solo. Agora, se o solo está pobre, às vezes o fruto vem mal, ela nem dá muitos frutos àquela árvore. Às vezes a flor não vem. Por quê? Porque o solo é pobre. Presta atenção em algo. Eu e você fomos uma árvore feita para ser plantada no solo do serviço. Tem nutrientes que Deus quer nos dar, que só no solo do serviço eu e você conseguimos tirar. Conseguiu entender a analogia? Se você não servir, você vai deixar de experimentar coisas que Deus quer que você experimente. Vai deixar de ter vitaminas, nutrientes espirituais, que só nesse lugar onde eu sirvo o próximo, é que eu tiro isso e vivo na minha vida. Quem aqui pratica exercício? Misericórdia. Vamos dar uma semana da virada no nosso 2023. Bora, igreja. Esse corpo é templo do Espírito Santo. Agora, eu vou colocar um desejo no seu coração. Quando nós praticamos exercício, o nosso corpo libera um hormônio, ele libera algo. E no final daquela caminhada, daquela corrida, daquela volta de bike, daquela partida de futebol, daquela 1 hora de academia, você até está cansado, o teu corpo está exausto. Mas o teu corpo liberou endorfina e você tem uma sensação de bem-estar. Você tem uma sensação de que foi muito bom isso que eu fiz, apesar de eu estar cansado, mas eu estou me sentindo bem. Presta atenção. Existe uma certa endorfina espiritual que só é liberada quando eu e você servimos o próximo. Você faz aquilo, você gasta, você sacrifica algo por alguém, você se entrega, dedica do teu tempo para alguém. Então você até diz, poxa, me custou, mas eu estou sentindo que valeu muito a pena. Deus usou essa situação, eu fui abençoado, ele foi abençoado. Por isso Deus está te chamando para viver uma vida de serviço. Deus está te chamando para amar o próximo com as tuas mãos, com as tuas atitudes. Sabe, no reino de Deus, quem é maior? Aquele que serve. É isso que Jesus diz para os discípulos. Querem ser o primeiro? Sirvam. Querem ser o maior? Sirvam. Olha, 1 Pedro 4,10, acho que vai sair aqui. Ele diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha, vou fazer uma pergunta para você, ou talvez você me faria. Pastor, como é que eu faço para começar a servir? Apenas comece. A gente começa servindo dizendo, aonde que precisa de ajuda? Eis-me aqui, conta comigo. É muito difícil. Né? É chegar para o teu líder de grupo, é chegar para o pastor, é chegar para o líder do departamento e dizer, o que você está precisando? Conta comigo. Olha, eu preciso que alguém limpe o banheiro. Ah, não, eu queria mesmo era cantar no louvor. Normalmente é isso que acontece, né? A gente gosta daquilo que aparece mais, mas eu preciso dizer para você que tudo é adoração, lembra disso? Não é só cantar no louvor que é adoração, tudo é adoração. Portanto, Deus conhece o teu coração mais do que Ele quer as tuas palavras, Ele quer o teu coração. Sirva onde precisa, comece assim. Pastor, está precisando de alguém para a porta? Conta comigo. Precisa de alguém para comunica? Conta comigo. Precisa de alguém para fazer o quê, pastor? Eu quero ser esse alguém. Mas eu vou dizer algo para você, na caminhada você vai descobrir que você carrega dons, porque é o que o texto diz. Deus deu dons para você, habilidades que só você tem.
E às vezes essa habilidade vai marcar e transformar vidas. Eu sou um cara que sou zero de conta. Se a igreja dependesse do meu dom para fazer o que a Nira faz, nós estava lascado. Tudo endividado. Porque eu não sirvo para esse negócio. Tenho dificuldade com conta, com matemática. Nesse negócio eu sempre passei raspando. Como esses dias eu escutei um pastor falar, ele falou, não sou de exatas, eu sou de divinas. Não é? Porque esse negócio não é para mim. Agora, o dom que a Nira carrega, abençoa essa igreja. Sabe, o dom que eu e você carregamos, não abençoa tanto a gente, como abençoa os outros. Presta atenção nisso. Quando alguém vem aqui e canta, ela está cantando, para ela é muito fácil. Mas nós que ouvimos, a Julie estava cantando, a Ari estava aqui, o pastor Jeff estava aqui, nós somos abençoados por isso. Agora, bota um desafinado para liderar a galera. Deus ouve esse louvor, mas nós não ia ser tão abençoados assim. Você entende que você carrega algo que abençoa as pessoas? E se você está escondendo isso, você está deixando de viver o propósito de Deus para a tua vida? Em 2023, diga, Senhor, eu vou ser plantado nesse solo. Eu vou gastar minha vida e eu quero servir os outros. Eu quero amar os outros. Eu quero gastar os meus dias fazendo o que faz sentido. Seja como o bom samaritano. Lembra dessa história? Um sacerdote, um levita passam, ignoram o homem que está ali. Mas o samaritano, ele tem compaixão, ele para, ele olha, ele ajuda. E a Bíblia diz então que ele gasta do dinheiro dele. Ele usa do carro dele. Era um burrinho na história, mas é o carro da época. Ele bota o homenzinho em cima do burro, leva até uma hospedaria, paga pelos custos, e ainda diz, se tiver mais, na volta eu pago. Você está percebendo que amar e servir tem um custo envolvido? Deus está te dizendo, você está disposto a gastar a tua vida, a investir daquilo que eu estou te dando, teu tempo, teus dons, tua vida, os teus talentos, os teus dias, em prol do teu próximo? É isso que Ele quer de nós, porque no final dessa história Ele pergunta, e aí, quem é o próximo? E Ele faz essa pergunta para nós, quem é o próximo? Você acha que a igreja ABA em Curitiba tem ferramentas que podem começar a fazer você caminhar esse caminho com mais intensidade? E aí? Eu acho que tem departamentos aqui que podem ser um bom start para você. Comunica, louvor, dança, intercessão. Se eu tentar falar todos, eu vou errar aqui. Mas o teu GC, crianças, olha lá, ouve, crianças, querido, invista nas crianças. Invista nas crianças, gasta ali, gasta a tua vida ali. Faz sentido afiar essas flechas. Todo sentido nesses dias. Agora, no teu GC comece. Líder, o que você precisa? Conta comigo. Olha, eu precisava que chegasse um pouquinho antes para me ajudar aqui. Bora, estamos dentro, vamos. Porque eu quero servir, eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Não é difícil, mas envolve custo. Comece, o Senhor vai te levar a lugares maiores. Agora, dá uma nota aí para a tua vida de serviço hoje. Será que tem algo a melhorar? Será que de 1 a 10 aí você pode crescer nisso? Será que temos algo a aperfeiçoar? Eu acredito que temos. Deus quer nos levar além. Agora eu vou pular com você para o outro texto. Vencemos aqui o grande mandamento, vamos lá para a grande comissão. A grande comissão começa dizendo para nós, eu vou abrir aqui em Mateus, porque ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E ele diz em Marcos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Portanto, eu vou pegar esse terceiro ponto. O terceiro pilar é uma vida de evangelismo. Nós devemos gastar a nossa vida testemunhando de Cristo para as pessoas. Quer viver uma vida que faz sentido? Um dos pilares é testemunhar de Cristo para as pessoas. Falar desse amor. Sabe, depois que a gente aprende que tudo é adoração, que eu devo servir o meu próximo, eu também entendo que o meu próximo é quem está longe, lá fora. E eu preciso gastar tempo falando de Jesus para essas pessoas, revelando Jesus para essas pessoas. Nós somos chamados como arautos do rei. Isso não é só um grupo musical das antigas, não. Só os mais velhos riram, que os mais novos nem sabem o que é isso. Mas é bonito, é bonito. Vai lá ouvir Arautos do Rei, que é bonito. Mas arauto é aquele que anuncia o que o rei disse. É aquele que vai à frente anunciando a boa nova, aquele que prepara a chegada do rei.
Eu e você somos chamados como aqueles que anunciam. Presta atenção em algo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. E aí, quem foi da escola dominical me ajuda? De tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma chave. Marca isso e partilha isso. Compartilha com as pessoas que elas precisam conhecer um Deus que ama tanto elas, que entregou e providenciou vida para elas. É muito simples. Agora, Romanos 10, 13 e 15 fala algo para nós. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito forte. Mas olha a continuidade. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Querido, presta atenção em algo. Nós cremos que deste lugar, no domingo, ou segunda, ou na semana da virada, a gente congrega e a gente se ajunta aqui. Mas quando esse culto acaba, a gente se espalha por essa Curitiba, porque a gente tem uma missão de falar do amor de Jesus para alguém. Pastor, mas eu não sou evangelista, isso é o Will, aquela galera lá, eles são evangelistas, eu não tenho esse dom. Presta atenção, você é discípulo? Quem aqui é discípulo de Cristo? Esse texto aqui diz, ele está falando com os discípulos, eles dizem, agora vocês vão e preguem o evangelho. Os evangelistas receberam uma graça, e talvez eles vão em lugares que eu e você não entramos. Mas eu e você entramos numa empresa todo dia para trabalhar. E o evangelista não vai ter acesso àqueles corações. Você tem. Na sala de aula que você frequenta, um evangelista talvez não vai conseguir falar, mas você entra ali todo dia. E no tete-a-tete, no 1 a 1, não se preocupa com palcos. O teu palco é a tua sala de aula, o teu palco é a sessão do teu trabalho, o teu palco é o lugar do teu emprego. Você começa revelando a Jesus com uma vida de adoração. Você é um funcionário excelente. Por isso, quando você abre a boca, você tem crédito. Cara, esse cara é fera, todo mundo admira ele, porque ele é o melhor funcionário que tem aqui. Por que ele é assim? Deixa eu te contar, é porque eu amo meu Deus, por isso eu faço o melhor por ele. Você tem que conhecer esse Deus. Deixa eu falar dele para você. Uma vida que testemunha de Cristo. Agora, avivamentos são marcados por conversões. Você quer viver um avivamento? Querido, nós precisamos falar desse Jesus. Porque conversão é uma marca de um avivamento. Se nós queremos um avivamento, ele precisa ser anunciado. Ele precisa ser revelado. Agora, como igreja, a gente tem ferramenta para isso? O que você acha? Fala com o Will lá, com a galera do Na Rua, né, Will? Bora que eles vão para a rua, você quer ser ativado nisso, você quer tentar ter mais experiências? Fala com eles lá, eles vão ter isso. Mas eu quero dizer algo para você, ferramentas que você tem. O culto é uma boa ferramenta para começar. O teu GC é um ótimo lugar. Tem gente que não quer pisar numa igreja, mas quando você diz que é para um convite para uma casa de um amigo, vocês só vão estudar a palavra, ele vai. E ali você começa. Comece a testemunhar de Jesus. Evangelismo é um pilar de uma vida com propósito. No fim das contas, o Senhor não vai nos perguntar quantas canções nós postamos no YouTube e ficaram famosas. Se Ele nos deu isso, Ele vai dizer, que bom, filho, que você prosperou o talento. Mas almas é o que Ele quer que a gente entregue para Ele. Vidas, pessoas alcançadas. Ele entregou a vida dEle por nós, que nós gastemos as nossas pelos próximos. Você quer dar uma nota aí de 1 a 10 para a tua vida de evangelismo? Vai aí para o teu celular, avalia. Eu sei que você tem uma nota, eu sei que você tem algo para avançar e crescer. Agora, quando eu volto para esse texto, ele continua dizendo, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. E quando eu leio essa palavra, eu encontro um quarto pilar, chamado discipulado. Porque uma vida que faz sentido não é apenas anunciar ou falar de Jesus para alguém, mas é ensinar sobre quem Ele é, revelar quem Ele é para essa pessoa. Presta atenção aqui, eu e você não fomos chamados para sermos apenas parteiras espirituais, mas para nos tornarmos pais espirituais, mães espirituais. Pastor, eu fiz um filho, está aqui uma ovelhinha, vai, cuida agora você. Não é assim que funciona. Deus te deu a graça de ganhar alguém, assume essa pessoa, comece a cuidar dela, comece a se importar com ela, comece a gastar tempo com ela, a ensinar Jesus para ela. Mas pastor, eu não tenho teologia. Quem tem Jesus aqui?
Você já tem tudo que você precisa. Ah, então não precisa fazer teologia? Não estou dizendo isso. Vá, continue se aperfeiçoando. Mas para começar, o que você tem basta. O teu pão é multiplicado, eu creio piamente nisso. O pãozinho que Ele te deu, Ele multiplica, Ele faz com que isso alimente essa pessoa também. O teu devocional é maravilhoso e é o suficiente. Seja fiel nisso, partilha isso. Agora, Jesus não nos chamou para ser assim apenas, mas discipulado é seguir a Cristo. Portanto, eu quero que você saiba algo. Não basta apenas vir em cultos e dizer que você é discípulo. Isso a multidão fazia. A multidão seguia Jesus porque sabia que Ele ia operar uns milagres, Ele ia multiplicar um pão, nós ia comer alguma coisa, mas discípulo é aquele que segue de perto, é aquele que caminha junto, é aquele que vive junto. Você está disposto a estar na intimidade com Jesus e com aqueles que Ele quer que você caminhe? Discipulado fala disso, discipulado fala de partilhar a vida, discipulado é seguir um cristão mais maduro que a gente. Não, se for para me discipular, só o pastor Adilson, senão eu nem quero. Porque discipulador para mim tem que ser o melhor. Escuta aqui algo, irmão. Adão teve o melhor discipulador que podia ter. O próprio Deus descia e falava com ele, mas deu ruim. Tinha um dos 12 que chamava Judas. O discipulador dele era Jesus, mas deu ruim. Portanto, eu quero que você saiba que o discipulador sim é importante, mas eu quero que você saiba que o teu coração é mais importante. Se humilhe, obedeça, sirva, caminhe junto. Fala para o teu líder, cara, me deixa aprender mais com você, me deixa caminhar mais com você. Eu fui marcado na minha juventude por um líder que gostava de me chamar para tomar café. E aqueles cafés transformaram a minha vida. A minha adolescência foi uma adolescência com crises, mas aqueles cafés me mantinham, era um bom discipulado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, custa chamar alguém para tomar um café, falar de Jesus para essa pessoa? Olha para o teu GC, às vezes tem alguém que está meio cambaleando, tem alguém que está ali que não está muito bem, chama ele para tomar um café, ora com ele, partilha a vida com ele, você vai ver Jesus te usando para transformar a vida de alguém. Deixa Deus te usar. Discipulado é ensinar a morrer. Então presta atenção em algo, mais do que muita teologia para partilhar, partilha a tua vida e diga, cara, eu quero te ensinar como que eu venci esse pecado, eu quero te ensinar como que eu estou vencendo e como que eu estou vivendo em vitória. Tem um custo para isso, eu estou aprendendo a morrer, mas eu quero te ensinar isso também. Ensina ele como que jejua, ensina ele como que ora, chama ele para uma vida de intimidade, ensina para ele como é que o teu casamento funciona. Ai pastor, mas ele vai descobrir que eu tenho problemas. Querido, nós estamos aprendendo a ser como Jesus. Se você for perfeito, misericórdia, você vai ser arrebatado já. Mas ninguém é. Agora, o Senhor está te chamando a partilhar o que você já aprendeu. Ensine o que você já aprendeu. A igreja tem ferramentas para isso? Com certeza. Tem EDL, EDM para conseguir te ensinar, tem cursos, tem vida aqui no grupo, quando a gente começa a andar mais perto com aqueles irmãos, aqui a gente vem no culto, é muita gente, mas lá no grupo eu sei o nome de cada um, ali eu consigo me inteirar mais da vida daquele irmão, aprender com ele. Mas por último eu queria falar com você do quinto pilar, dá a tua nota aí, você está vivendo uma vida de discípulo e de discipulado? Você se dispõe a viver uma vida assim? Por último, ele diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Mas antes disso ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o quinto pilar para nós terminarmos nessa noite, se chama comunhão. Você consegue lembrar de 2 elementos que nós vivemos como igreja, que remetem à comunhão? Dois pontos da igreja que fala de comunhão. Quem me ajuda aí? Santa Ceia, falou um. E qual é o outro? Acabei de ler aqui. Batismo. Sabe por quê? Porque no batismo eu tenho comunhão na morte de Cristo. Mas também quando ressuscito, tenho comunhão com a vida dele. Na ceia nós lembramos disso e temos comunhão. Agora o Senhor nos chamou para viver uma vida de comunhão. Portanto, é gostoso estar em família, é gostoso fazer parte de uma igreja amada e poderosa como essa. É gostoso fazer parte de um povo que vive em comunhão. Então eu queria falar para você que quem é filho faz parte da família. Tem filhos aqui? Você foi chamado para viver em comunhão. Você foi chamado para viver em comunidade. Você foi chamado para partir o pão.
Agora, rapidinho eu vou partilhar algo com você. A Bíblia fala sobre uns aos outros na Bíblia. Você sabia disso? Uns aos outros fala de vida em comunhão. Então ela diz assim, cumprimentem-se uns aos outros. Eu não vou falar os textos que você vai poder acompanhar ali, eu vou ler eles mais rapidinhos. Mas diz, animem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem os fardos pesados uns dos outros, encorajem uns aos outros, reúnam-se uns com os outros, sejam bondosos e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros de novo. Aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, cuidem uns dos outros, usem os seus dons para o bem uns dos outros, hospedem uns aos outros, orem uns pelos outros. Você acha que nós temos munição suficiente para viver uma vida em comunhão aqui? Nós fomos chamados não para viver longe uns dos outros, mas para viver sempre perto, e servindo, e amando, e cuidando, e perdoando, e dá treta, mas perdoa, vai, segue em frente, e partilha o pão, e ama, e cuida, e ora. Porque essa é a vida que Deus chamou a gente para viver. Uma vida em família, um povo. Essa marca é a marca da nossa família. Comunhão, sentar à mesa, partir o pão juntos. O Salmo 133 diz que ele tem prazer nisso. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você. E eu vou terminar lendo esse salmo. E nós vamos orar juntos. E ele diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce pela barba e a barba de Arão, e desce para golas das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ele diz, ó, como é bom e agradável. O Senhor quer que a gente viva uma vida em comunhão. Você acha que nós como igreja temos ferramentas para isso? De novo eu volto a falar do GC, porque a gente não sabe viver sem esse negócio de grupo, a gente não sabe viver sem esse culto simples na casa, sem viver como família. Nós não conseguimos mais retroceder nisso, porque a gente não consegue mais viver se não for em família, em comunhão. Dá uma nota de 0 a 10 aí, de 1 a 10, para a tua vida em comunhão, porque eu acredito que o Senhor quer transformar a tua vida em 2023, uma vida de adoração, de serviço, de evangelismo, uma vida de discipulado, uma vida de comunhão. O Senhor quer transformar e fazer que faça sentido todos os teus passos na fé. Avalie aí como é que você tem vivido, avalie o que você tem andado, e eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu quero orar com você, a galera do louvor já está subindo aqui. Eu quero orar porque eu creio que Deus tem um propósito na tua vida. Esse é só o começo, é só a introdução, fica tranquilo, essa é a palavrinha mais chinfrim que você vai ouvir. Daqui para frente é só monstrão que vem aqui, e Deus quer transformar a tua vida, mas presta atenção, você pode ouvir as melhores palavras do mundo lá no YouTube, mas Deus quer que a gente viva e pratique. Portanto, comer esse pão simples aqui, o que Deus vai trazer aqui, faz todo sentido quando a gente começa a viver as verdades de Deus. Ele deu ordens para nós: me ame, ama o teu próximo, compartilhe o evangelho, discipule, viva em comunhão. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos andar e caminhar nesse caminho. Por isso, Pai, como igreja aqui, Senhor, nós queremos renovar o nosso propósito contigo. Um dia nós entregamos a nossa vida para Ti. Um dia nós dissemos, Senhor, que nós abríamos o nosso coração para que o Senhor entrasse e se tornasse Senhor das nossas vidas. E quando Tu és Senhor, as ordens que Tu dá, é as ordens que nós obedecemos. Por isso, Pai, ajuda-nos a Te amar de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de amor ao próximo, uma vida de serviço. Ajuda-nos, Senhor, a sermos testemunhas do Senhor. Pai, não importa o nosso temperamento, se a gente é expansivo ou mais tímido, mas de fato, Senhor, nós temos algo a compartilhar. Tu transformou a nossa vida e nós queremos testemunhar isso para quem quer que seja. Senhor, por isso usa-nos como evangelistas, usa-nos como aqueles que partilham do evangelho onde nós estamos.
Pai, nós queremos ser discípulos. Nós não fomos apenas chamados para estarmos no meio de uma multidão, mas para caminhar perto do Teu coração. Por isso ensina-nos o que é uma vida, Senhor Deus, conforme o Teu coração. Ensina-nos, Pai, a sermos discípulos e também a partilharmos isso com os outros. Senhor, ensina-nos a viver uma vida de comunhão, sincera, simples, Pai, partilhando o pão. Às vezes é o pouco que nós temos, mas partilhar com o próximo, porque Tu és aquele que multiplica o pão, Tu és aquele que supre as nossas casas, supre as nossas vidas e faz com que a gente viva uma vida, Senhor, transformadora, uma vida marcada por generosidade, por amor, por transformação. Pai, renova os nossos corações nessa noite e leva-nos a viver uma vida com propósito. Pai, se em algum desses pontos nós estávamos falhando, hoje nós decidimos que vamos caminhar em equilíbrio, andando nessa direção, mas nós precisamos que Tu nos ajude, Pai. Senhor, que essa segunda-feira seja marcada por decisões, não uma emoção, mas por decisões. Nós decidimos viver a vida que Tu tens para nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.